Olá, está começando Calvinamente, seja muito bem-vindo. Eu estou muito feliz. A gente tem experimentado aqui nesse podcast uma experiência rica de contato com pessoas especiais. Nessa manhã, a gente vai ter um momento aqui de edificação também. Você é convidado aí a participar até o final. Não deixe de enviar alguma mensagem, mandar aí o seu like, se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. E é muito bom ter você aqui e o Felipe participando com a gente. Opa, muito obrigado, bom dia a todos os telespectadores e inclusive até, Robinho, ia falar pra você que tem dúvidas, né? Pode mandar aí depois nas perguntas, nas mensagens e vai ser respondido aí pela nossa diretoria aqui, composta por Robinho e produção completa. Com a Felipe gente na também, mesa né? aqui, né? Não, eu vou responder. Quem sou eu? Na nossa mesa aqui, queria agradecer a presença desse cara ilustre. Olha, faz tempo que ele não senta aqui com a gente no Calvinamente. Eles não me chamam mais, meus irmãos. Ah lá. Ó a vaidade. É do nada, é negócio. nada. Tem que valorizar o passe, né? Quero saudar a todos os irmãos com a graça e a paz. Mais uma vez, feliz por estar aqui e que toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Amém. Hoje ele tá mais tranquilo. Acho que um dos primeiros aqui, ele saudou com a graça e paz, a paz do Senhor, a paz de Deus. Bom dia, né? boa tarde, boa noite. Isso, mas então, a gente vai falar de alguns assuntos aqui a respeito até do discipulado, né? Sim, primeiros passos do discípulo, a gente teve alguns episódios tratando a respeito desse material, desse conteúdo, que é um conteúdo de entrada, vamos pensar assim ali, que a gente utiliza na igreja, para aqueles que estão se aproximando, se achegando à igreja. Mas o interessante é que quando a gente vai vivendo na comunhão com a igreja, a gente vai percebendo que esses conteúdos fundamentais, eles são muito importantes e a gente vai desfrutando disso na prática, como foi o caso de ontem. Eu disse que estou muito feliz no sentido de poder ver essa ação de Deus ali no meio da igreja, as pessoas conversando a respeito do podcast, dos episódios. Isso é bacana, é muito importante. Até aqui estendo o convite, se você não conhece a nossa igreja, você é convidado a participar, a visitar a nossa igreja lá. E ontem a gente teve ali o início de um trabalho que estava parado, né, que é a UPH, União de Homens Presbiterianos. E isso foi um feito assim, muito bacana da gente ver ali a interação dos homens, aquele momento histórico, e como isso está ligado a essa questão que inclusive vai dar aqui o início do nosso bate-papo, que é o credo apostólico. Então, isso... Sim, alguns irmãos, por exemplo, o Thor, ele foi à noite no culto, né? Não participou na manhã, que teve a eleição da diretoria da UPH. UHP ou UPH? UPH, né? UPH. Que é União Presbiteriana dos Homens, né? De homens, é isso? Isso. E aí o Thor não participou. Então, se você tem alguma dúvida, membro da igreja, quer saber, quer participar, pode mandar mensagem aí pros pastores, pro pessoal lá, ou chegar na igreja e conversar, falar, olha, eu não participei, mas eu quero participar, como é que funciona, então ainda dá tempo. Pode ficar tranquilo aí que vai ser para todos os homens da igreja, tá bom? O legal é que eu não sabia. Existe ali a possibilidade de membro cooperativo, cooperador, no caso, não necessariamente ele precisa já estar sendo membro da igreja, mas ele pode participar das atividades desse grupo, né, da UPH. Inclusive aí, se você é homem e faz parte da UMP, que é da mocidade, né? Também Acima de 18 anos também pode participar, porque a UMP ela atende a mocidade ali de 18 a 35 anos. Então, se você está dentro dessa faixa, também pode participar da UPH, tá? Que vai ser muito importante e edificante para a nossa igreja. Eu já vou aproveitar e falar dos canais de comunicação para você enviar talvez uma mensagem. O @Calvinamente lá no Instagram. Então você pode acompanhar ali, seguir o Instagram do podcast e o Instagram também da igreja, né? IPB Rio Preto, .org.br. É o site da nossa igreja, é o www.ipbriopreto.org.br. Também ali você tem acesso a informações a respeito da igreja, os conteúdos, o podcast, ele está no Spotify, também no Apple Podcast, você pode procurar ali na plataforma e
e está acessando o áudio desses conteúdos. E se você quiser mandar por e-mail algum comentário, alguma pergunta, é o calvinamente@ipbriopreto.org.br. É isso. Agora vamos por demais aqui. A gente já falou muito, fez muita propaganda desse podcast maravilhoso, que você não pode perder um episódio, senão você perde a sequência. Mas o assunto hoje, então, é isso, o discipulado. A gente vai trocar uma ideia aqui bem legal. Então, presta atenção, porque é complexo ou não? Fala pra gente. Quando eu falei que a questão desse vínculo que a gente acaba tendo, até as pessoas que participaram aqui com a gente, todas elas destacaram a questão do legado, né? Como isso foi importante, como a ideia da tradição que foi passada, isso é algo importante. E quando a gente vê, por exemplo, nesse material dos primeiros passos do discípulo, o segundo, a gente comentou alguns episódios atrás, se você acompanhou, você viu lá a respeito dos 10 mandamentos. O segundo momento desse material é sobre o credo apostólico. E tem uma citação aqui que eu queria ler, que vai dizer o seguinte: o desenrolar da história devidamente conduzida produz uma herança cultural. Por isso, as novas gerações devem se enxergar como elos de uma corrente abençoada e não como unidade autônoma. Então, quer dizer, como é importante a igreja se entender, se ver como esse elo, esses elos que vão sendo ligados no decorrer da história. E isso a gente pôde ver ontem lá nessa formação, nessa retomada, e a gente perceber ali jovens participando, né, buscando se integrar. E, infelizmente, não é algo comum, não é algo que a gente observa no contexto evangélico, no contexto cristão. Muitas vezes isso é banalizado. Inclusive, até esse credo, né, que é um credo apostólico, um credo importante, ele, de certa forma, poucas igrejas têm valorizado esse credo. Não sei se vocês vão concordar comigo, né? O Thor já há um tempo aí de caminhada, o Felipe chegando agora. Concordo, mas eu concordo, sim. Eu fui conhecer o credo apostólico depois que eu passei a frequentar uma igreja presbiteriana. Para mim, eu conhecia bem pouco, mas a cultura brasileira remetia a isso aí unicamente a uma igreja católica romana, por exemplo. E depois, quando eu comecei a frequentar a igreja presbiteriana, fui entender a questão dos documentos históricos da igreja de uma maneira em geral. E hoje eu acho isso muito fantástico e maravilhoso. Pode falar, Felipe. Não, eu só ia falar que, retomando ali naquele momento que a gente teve da UPH, eu falando com o irmão ontem, no WhatsApp, até quero mandar um abraço, Gustavo, da transmissão, e ele falou, cara, é maravilhoso aquele momento que a gente estava tendo ali, e eu do lado do meu filho, né? Do lado do meu filho, a gente crescendo ali dentro da igreja, a gente junto e ele acompanhando toda essa evolução, né, do que acontece dentro da igreja, e ele do meu lado, cara. Pra mim, isso aí não tem preço, fiquei emocionado. E é isso, Gustavo. Parabéns aí pra você e sua família. Heitor, tamo junto. E algumas pessoas desfrutando dessa bênção. Não é? Algumas pessoas que fizeram parte da UPH, dessa união de homens lá atrás, retomando agora com ali os filhos. E alguns filhos que não fizeram lá no passado, agora nessa retomada fazendo parte. Então isso é algo bonito de se ver, essa valorização. E tem todo essa ideia similar à valorização, por exemplo, de um credo apostólico. E o Thor estava falando, né, que geralmente se remete àquele exercício de recitar ali que isso acontece, por exemplo, na fé romana, da igreja romana, né? Que então se fala aquilo ali, se recita e não é entendido, né? Porque o credo é a palavra creio. Então, como aquele símbolo daquilo que se crê, né? Então, a pessoa, às vezes, ela recita e não está nem atenta àquilo que ela está falando ali, que são bases, né? De trazer aquilo para o coração, né? Fixar na mente e viver aquilo também, né? Porque
com certeza, todos os documentos que a igreja ratificou, elaborou na história, foi para que os membros da igreja cristã tivesse aquilo como uma coisa mais simples, mas que resumisse e fortalecesse essas pessoas na fé, não simplesmente um amuleto de recitar várias vezes e aquilo trazer uma bênção para a pessoa. Eu via como um amuleto quando eu via na igreja católica, né? Quando tipo, recitar 3 vezes. Recitar, né? Credo. E é diferente um pouquinho, né? Ali algumas palavras ali tem um pouquinho de diferença. Mas é basicamente a mesma coisa, né? A mesma interpretação. Mas eu via como um amuleto, assim, a pessoa falar aquilo, ela tá meio que protegida porque ela, né? Mas não sabia nem o que tava falando, às vezes, né? Nem mentalizava isso, né? Simplesmente recitando ali mecanicamente, né? Uhum. E o interessante é que o contexto histórico da formatação desse credo, a ideia é a seguinte: ali com a morte dos apóstolos, o ensino apostólico, o que acontece? Havia necessidade de se marcar o que seria a fé cristã. Onde estaria embasada a fé cristã? Então, de forma alguma, esse credo ele tem alguma autoridade acima da Bíblia, algo desse tipo. Não, a Bíblia é a única regra de fé e prática. No entanto, a igreja entendeu a necessidade de ter um documento ali que embasasse, endossasse ali aquela pessoa que estivesse se integrando, para ela poder limitar, falar assim, não, eu creio. Eu creio no quê? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, creio no Espírito Santo. Então, isso deveria ser ali a base, né, daquilo que se cria na fé cristã. Toda a ratificação por escrito, né, também é a forma de assegurar, né, como se fosse um testamento, né, Robson? É deixar ali seguro, porque tanto o cânon bíblico também teve essa formatação para que outras heresias, vamos dizer assim, fossem ensinadas na igreja. Aí, porque não tem uma base, não tem um documento oficial, né? Isso. Então, as heresias estavam começando a entrar na igreja, mas o que realmente a igreja cristã crê? Não, nós cremos nisso. E eu vejo, me corrige, né? Eu vejo hoje, depois da minha conversão ali, depois Jesus me converteu, eu vejo que aquilo ali é como se fosse um resumo do que a gente está fazendo, do que a gente quer. Mas te corrigir por quê? É isso? Rapaz, isso você foi preciso, cirúrgico. É isso mesmo. É um resumo do porquê. Muito né? Básico ali, né? Bem fundamentado. Então, e hoje eu entendo como isso. Então, sempre a gente está falando isso, acho que é 2 vezes ao mês, né? Que é recitado na ceia, é isso? Isso. E aí, e todas as vezes que a gente pega, vamos voltar aqui, é isso que a gente crê. Então, é isso que a gente tem que seguir, é isso que a gente tem que não sair. Então, o importante de sempre estar recitando isso, mentalizando isso, vivendo isso, é isso. Sempre ali para voltar às origens nesse resumo do que crê, do que é fé, né? E a questão não é que a gente faz isso na cerimônia da ceia, ali após a ceia, é simplesmente isso, para remeter realmente onde está a base fundamental da nossa fé. Aí eu vou até ler eu tô aqui, feliz então que eu acertei essa. Tem palminhas aí, edição? Muito obrigado. Eu vou recitar aqui, vou ler aqui o credo, que diz assim, né? Só para aqueles que estão, de repente, participando, talvez, pode acontecer da pessoa nem conhecer ou não se atentou ao credo apostólico, que diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao 3º dia, subiu ao céu, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Amém. Então, você vê que cada parte desse credo,
está demonstrando ali, está apresentando uma pessoa desse Deus único. Um Deus único que um Deus triuno, como a gente diz, né? Que ali nós vemos que biblicamente entendemos como esse Deus triuno que subsiste na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando a gente vai até a palavra de Deus, a gente não tem esse termo, né? Trindade, na Bíblia. No entanto, é importante a gente entender que desde o Antigo Testamento, toda a palavra de Deus, a gente vê ele apresentando na sua palavra a si mesmo como esse Deus triuno, como esse Deus Pai subsistindo na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Inclusive, essa questão da Trindade também é mais uma ratificação do que a igreja crê também, né, Robson? Até assim, ó... Até não existia esse termo porque não era necessário. Exatamente. Quando se fez necessário... Quando começou-se a ter aquilo que você falou, heresias, se levantar até mesmo no meio da igreja, no meio dos cristãos, que haviam ali recebido dos apóstolos, vivenciado aqueles feitos maravilhosos ali da redenção no meio da igreja, na formação da igreja, testemunhando Deus operando de forma maravilhosa. O que acontece é que no decorrer da história, e logo ali no momento apostólico mesmo, a gente olha, por exemplo, para as cartas de João, a carta de Paulo aos Gálatas, movimentos de heresias, de entendimento equivocado surgindo no seio da igreja. Então havia necessidade de se começar a se formatar algumas... sistematizar, é isso mesmo, esses ensinos. E aí a gente entende o credo, esse credo mais antigo, né, o credo apostólico, como um dogma. E tem também uma citação aqui que ele faz, até talvez trazendo luz a algumas coisas que vão ajudar. Por exemplo, algumas coisas a gente tem uma distinção dentro das denominações, mas algumas coisas do cristianismo, elas são básicas, elas precisam ser mantidas para que a igreja seja realmente uma igreja cristã. Então, a ideia de um dogma como esse, do credo apostólico, o que é dito aqui, a respeito do dogma, nesse livro que a gente usa lá, Os Primeiros Passos do Discípulo, na página 35. O dogma, uma crença fundamental do cristianismo. Os dogmas foram sistematizados até o século V e são aceitos por toda a cristandade. A negação de um dogma implica na negação do cristianismo. Então, quer dizer, quando você nega, por exemplo, o Deus triuno, que subsiste na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está negando o cristianismo. E aí você tem aquilo que seria diferente do dogma, que é a doutrina denominacional. A doutrina denominacional é uma crença fundamental de uma determinada denominação. As doutrinas definem a identidade denominacional e sua negação impede a filiação em um grupo específico de cristãos. Então, existe uma diferença do dogma, que é aquilo que é fundamental, é básico, é central, daquilo que é uma doutrina denominacional. É importante também... para os ouvintes que não frequentam uma igreja, fazer uma separação dessa palavra dogma, né? Porque ficou meio mal interpretado, mal eu usada. Quando escutava dogma, já pensava na igreja católica, primeiramente, e já pensava que era uma coisa ruim. Inventada. Que é uma coisa... É porque parece que assim, o dogma da igreja parece que assim, invenção humana, né? E não é isso. Não, é a ideia mesmo de ser essa... São doutrinas essa crença fundamental. Né? Até, por exemplo, quando a gente olha, talvez, alguns materiais teológicos, por exemplo, as sistemáticas, às vezes elas são denominadas de dogmáticas. Isso. Porque ali você tem ensinos sistematizados, né? E que é diferente de uma doutrina denominacional. Isso eu acho que
vale a pena frisar para ser entendido daquilo que é básico, que é fundamental, daquilo que é simplesmente ali ligado o que eu estava comentando com a Larissa. Com a Larissa a respeito disso. Uhum. E aí o que acontece é isso, a percepção ela precisa estar em cima disso. E existe ainda uma terceira questão, além do dogma, que é isso, essa base fundamental, e a doutrina da denominação, que impede, por exemplo, da pessoa que faz parte de uma denominação fazer parte de outra, mas, no entanto, ela pode estar embasada nesse dogma. Mas existe algo a ser entendido que são ensinos indiferentes. Então, além do dogma e da doutrina denominacional, você tem alguns ensinos que são indiferentes. E por exemplo, até lembrei aqui, a carta aos Hebreus. Talvez a gente está no mesmo enquadramento cristão, né, dentro desse dogma fundamental. A gente compartilha da mesma doutrina denominacional, mas talvez tenha algum ensino que é indiferente. Por exemplo, você talvez pense assim, eu penso que aquele que escreveu Hebreus tenha sido Pedro. Aí a milenista, pré-milenista. Nessa questão, a nossa denominação ela tem ela tem um posicionamento. É milenismo, né? Aí, no caso, entra nessa doutrina denominacional. Então, assim, a pessoa, como não é algo também tão fundamental, talvez isso não implique, assim, não impeça da pessoa permanecer, embora a denominação tenha um posicionamento. Mas vai ter algum momento que talvez essa pessoa vai ser dificultada, porque o conceito amilenista vai se chocar, talvez, com um outro posicionamento milenista, ou pós-milenista, pré-milenista. Então. Mas onde tem... É o que eu estava comentando hoje pela manhã, né? Mas você tá doido para complicar o negócio, né? Não. Porque ele vai puxar... Não, pode falar. Pode falar, pode complicar. Dá um outro episódio. Existe não vamos entrar nessa polêmica de escatologia. Sabe, né? O que eu digo que esse tipo de coisa não é um dogma, entende? Ela não é central a sua, vamos dizer assim, a sua salvação, do que você crê na suficiência de Cristo, no que ele fez pelos seus pecados, né? A centralidade é outra coisa. Pode falar, Felipe. Não, para não fugir muito do credo, né? Acho que esse é o assunto, mas assim, muitas pessoas a gente fala credo apostólico. E teve um amigo que estava buscando em várias igrejas aí o lugar dele, né? Então ele começou em várias. Eu não vou dar o nome aqui, mas ele começou em várias e tal. Foi na Fundo Preto e deu certo porque a filha se enquadrou, né, e tal, muito legal. Aí foi em outra um pouco mais reformada, né, na Batista, aí foi na nossa, aí chegou lá e falou, cheguei lá, mas tinha um credo apostólico, igual a igreja católica, que não sei o que e tal. Eu falei, mas você sabe o que é o credo apostólico? E é isso que a gente falou, né, é voltar e pensar naquilo, mas você vê como que as pessoas têm a visão, né, outro crente tem essa visão, não entende que isso é uma base, e hoje não se é usado em outras igrejas pentecostais, né? Não se fala do credo. Por quê, Robson? É uma questão de costume? É uma questão do problema que eu estava falando, assim, que é importante da linha do presbiterianismo e das igrejas talvez mais tradicionais, de não descartar aquilo que é importante, né? Aquilo que é histórico. E, infelizmente, até por influência, eu penso que, por conta do contexto que a gente vive, de não entender e de não valorizar a questão histórica. É lógico que aí vai entrar algumas influências históricas além disso, né? No caso, por exemplo, da linha mais voltada ao pentecostalismo, você tem outras influências, outras questões que acabam fazendo com que essa divisão ou esse abandono desse credo, por exemplo, do credo apostólico, de outros feitos históricos, eles abandonaram. Isso se dá já logo ali na Reforma mesmo, na Reforma Protestante, havia o movimento de uma reforma
mais conceitual, uma reforma da igreja em si, e houve, naquele momento de reforma, logo ali, nesse início, havia realmente aqueles que buscavam uma mudança radical, uma reforma radical que abandonou praticamente todo aquele conceito, tudo aquilo de histórico, de importância que houve antes da reforma. Isso começou lá atrás, esse posicionamento, vamos pensar assim, radical. Nada do que aconteceu antes da reforma é importante. Então, é um salto, né? O pessoal vai usar esse termo. Então, como se fosse um salto lá do momento dos apóstolos, né, da igreja primitiva, para a reforma. Como se tudo que aconteceu ali naquele período todo, Deus não tivesse operando na vida da igreja, como se Deus não tivesse conduzindo a história até a reforma. Então, foi desconsiderado. E, infelizmente, essa influência ela caminhou. Essa influência radical, ela caminhou e, em certos momentos, ela cresceu. E talvez esse momento nosso seja também um momento de grande influência disso, né? De descartar tudo aquilo de importante que Deus operou na igreja no intervalo entre a igreja primitiva e a reforma protestante. Tá. Uma outra pergunta quando entrou isso na igreja... É que apertar mesmo. Não é apertar, é porque assim, quando fala credo apostólico, a gente já imagina que foram os apóstolos que escreveram, não foram, né? Não, algo que foi instituído pela própria igreja, mas baseado na vida. Considerado ali dentro do momento pós a geração dos apóstolos ali do primeiro século. Logo após houve essa necessidade os líderes de formatar isso, né, de sistematizar esse ensino. E você sabe qual mais igrejas usam o credo, fora a presbiteriana e a igreja católica? Existe um outro credo chamado niceno, né, que é utilizado em algumas igrejas batistas tradicionais. O credo apostólico é quase a mesma coisa. O credo niceno ele foi um credo que partiu do credo apostólico. Então ele estruturou um pouco derivação, mais. Né? Ele é mais completo. Tem mais alguns elementos. Até, assim, mais difícil para decorar. No curso, o Deus dos Pactos, que também é você que está participando aí, vamos pensar assim, a gente tem esse conteúdo que é muito bom, que é a porta de entrada ali do material que a gente usa na igreja, mas a nossa igreja disponibiliza outros conteúdos gratuitamente no site ali da nossa igreja. E no curso O Deus dos Pactos, aí a gente tem ali os credos, alguns credos apostólicos, alguns credos, né, da história, justamente para que o Deus dos pactos seja conhecido, esse Deus triuno. Então, como a gente tem vamos pensar, esse credo mais básico, falando da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por exemplo, ali está sendo falado desse Pai, né, o Pai que gera, né, a pessoa do Pai que eterno, né, que gera o Filho unigênito, né, eternamente gerado, a pessoa do Espírito Santo, né, eternamente enviado pelo Pai e pelo Filho. Então isso está sendo apresentado biblicamente, mas sistematizado em alguns credos da igreja, num conteúdo que está entre esse período que, de certa forma, por algumas linhas religiosas e até evangélicas, foi abandonado, né? Como se não fosse algo tão importante. É que na verdade, as pessoas pelo tempo que eu estive presente, e tem muitas igrejas tradicionais, sem citar nomes, que querem se desvencilhar de tudo que veio antes da Reforma Protestante. Uhum. Entende? Então, tudo que foi feito antes da Reforma Protestante tá no lixo, vamos dizer assim. E isso é ruim. É ruim. Isso traz vamos pensar assim, mesmo que na prática haja, por exemplo, o entendimento de Deus triuno, quando isso não quando não se parte daquela compreensão, porque isso tudo a gente deve entender como suprarracional. Não é algo irracional, é suprarracional. De certa forma, por exemplo, o entendimento da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da interação,
o que a gente tem é esse conceito, né? Às vezes até trazido de forma teológica, né? Um termo que é usado como processão, né? Então, quer dizer, você tem essa interação perfeita entre essas pessoas da Trindade. E é algo assim, talvez esgotar isso seja muito difícil, mas, no entanto, não é irracional, é suprarracional. É algo que está sendo apresentado na palavra de Deus. A pessoa do Filho, Deus Filho se colocando ao Deus Pai, né? O Deus Filho apresentando a pessoa do Espírito Santo como aquele que viria para consolar. Então, tudo isso está sendo, bíblico. De certa forma, você vê, a gente está estudando isso, a gente apresenta isso no material básico. É algo básico, fundamental para a igreja. Mas, no entanto, às vezes, por uma influência desse aspecto assim, como é algo suprarracional, não deve ser dedicado. Não, deve ser entendido, deve ser buscado, deve ser estudado, deve ser examinado no sentido que disso produzir frutos práticos de devoção, de adoração, Deus totalmente outro. Isso vai ser algo que vai ficar muito mais fácil de se entender, por exemplo, a soberania desse Deus, quando se entende nesse aspecto, nessa grandeza, nessa proporção. Porque muitas vezes o que vai ser discutido é a respeito do amor de Deus, ou às vezes até a justiça de Deus, e conceitos muito fundamentais a respeito da predestinação, da eleição, e a pessoa fala, não, mas isso me parece ser injusto. Mas isso injusto no conceito pequeno do ser humano. Que não sabe de tudo, né? Que não busca... Não busca. Ler, o todo, conhecer né? Deus grandioso. Exato. Né? Eu acho que eu fico pensando, assim, posso ser até injusto com as outras igrejas, tudo, e às vezes um pouco audacioso em falar isso, mas eu acho que, tipo assim, não ensinam isso nas igrejas, em algumas igrejas que não seguem o credo, por exemplo, por conta de conseguir manipular um pouco mais ali. É um pouco complicado falar assim, né? Mas não manipular, mas tipo assim, não te dar tudo, né? Não te mostrar tudo, porque eu acredito que os líderes de igrejas, assim, que são crentes, reformadas e são protestantes, né? Não reformada, protestante, eu acho que tipo assim, sabem disso, sabem da importância do credo, né? Eu vou falar um pouco disso, que eu tenho experiência numa passagem por uma igreja a respeito disso. Não tem esse intuito. Não. Não. O intuito até de manipular, isso aí não tem nada. Não é isso. Não é isso. Eu fico mais tranquilo. Não, é aquilo lá que eu te falei. Se desvencilhar de tudo quanto é coisa que está ligado anterior à reforma protestante. Porque tem igrejas bíblicas com pastores seríssimos que não adotam isso. Eles ensinam isso de outra maneira, entende? Com estudos bíblicos. Nós também temos estudos bíblicos bem exaustivos na nossa igreja. Sim. Complexos, que vai a fundo, entende? Isso simplesmente a gente tem um resumo mais curto, para que a gente possa, por exemplo, aquele irmão que não estuda tanto teologia, que não tem uma resposta complexa, ele possa resumir e evangelizar uma pessoa, falar no que eu creio nisso, entende? Mas não tem esse aspecto de manipulação, não. Às vezes nem sabe. E às vezes sabe, mas não, é o que eu te falei, eles não querem se vincular nada histórico antes da reforma protestante, porque eles veem isso como só catolicismo romano, entende? Entendo. Não, perfeito, assim, dessa forma você vê como fica bem mais entendido, entende? Por exemplo, agora até peguei o historiador aqui, Justo Gonzalez, um famoso, material... E lá na reforma, né, vamos pensar assim, no contexto de reforma protestante, houve um momento ali, houve dentro desse mover de Deus na história da reforma protestante, houve um grupo ali que eles tiveram uma postura mais radical. E até o Justo Gonçalves traz aqui, né, os protestantes moderados foram também
considerados ímpios. Constantemente se destruíam as esculturas, pinturas e demais objetos do culto tradicional. E aí, mais à frente, ele fala: diariamente havia aqueles que queriam receber visões do alto, e numa saída militar contra as forças do bispo, João Martins caiu morto e João Guilherme o sucedeu. E aí, então, teve uma certa queda nesse crescimento, nesse avanço de um movimento dentro da Reforma que era contrário àquela postura da Reforma ali que Lutero estava promovendo. Lutero e o outro reformador, como é que é o nome dele? Zwinglio. Zwinglio, obrigado. Na Suíça, Lutero na Alemanha. Então, esse grupo, eles queriam uma reforma radical. Radical. Então, destruiu esculturas, tudo aquilo. Então, eles fizeram essa... Só que esse movimento, rapaz, eles tiveram aí depois a postura, né? Porque o que acontece? De certa forma, a centralidade daquilo que estava acontecendo, que Lutero estava lutando para que a igreja absorvesse, que era a centralidade na palavra de Deus, na obra de Cristo Jesus, pela graça, eles estavam desvirtuando, de certa forma. Porque o que é considerado a respeito desse movimento radical era que o homem deveria agir, que o homem, partiria do homem. Então, você vê como é que é de certa forma, um discurso sutil, mas que, de certa forma, desvirtua toda a base, né, da operação da graça de Deus na obra de Cristo Jesus. Aí eles entenderam que até a questão do batismo, eles foram conhecidos como os anabatistas. E isso foi prejudicial, de certa forma, porque trouxe realmente para uma influência que teve o seu momento de crescimento, né, com a morte desses líderes. Depois isso acabou diminuindo um pouco, mas ela continuou caminhando ali, meio que paralelo à reforma protestante, à reforma de Lutero, à reforma de Calvino, que entendia, que caminhava nessas bases firmes, sem descartar toda a história da igreja, valorizando os dogmas, valorizando os credos, valorizando os pré-reformadores, né, que desempenharam uma função muito importante. E esse conceito dessa reforma radical, infelizmente, ela trouxe alguns frutos que foram permanentes na história e que, ao meu ver, ainda hoje, né, a gente vê isso, de certa forma, alguma influência disso na igreja evangélica hoje. E a questão do credo apostólico foi mais uma das coisas que esses reformadores radicais abandonaram. O que acontece? Esses foram chamados anabatistas. Uma das questões era a questão do batismo, né? Porque, de certa forma, naquele momento de reforma da igreja e de não desvalorizar aquilo que já havia na história, eles queriam essa reforma radical, tanto é que eles fizeram ali os seus guetos de vida. Eles tomaram uma cidade, me fugiu o nome, mas nesse volume do Justo Gonzalez tem ali explicadinho, é bem interessante. Eles tomaram uma cidade, nessa cidade houve uma forma de governo deles ali, e uma das questões era a questão do batismo. Então eles entendiam que eles deveriam ser rebatizados. Então a ideia de anabatista vem num termo grego, né, que seria esse rebatismo. E aí eles tomaram essa postura de rebatizar, porque a reforma protestante não estava, de certa forma, desconsiderando tudo aquilo que havia acontecido na igreja, que era a igreja cristã. Como eles tomaram essa postura de anabatismo, de rebatismo, isso tudo desenvolveu um sistema de governo, né? Isso tudo foi combatido. E isso foi interessante, que foi combatido tanto pelo catolicismo, como também pela reforma
de Lutero e de Calvino. Então virou um terceiro braço, vamos dizer assim. Esse terceiro braço, que foi combatido pelos reformadores. É lógico que depois, no decorrer da história, e com a cisão ela acabou acontecendo entre os protestantes e a Igreja Católica. Sim. E o que aconteceu foi que o batismo protestante era um e o batismo católico era outro. Sim. O que, às vezes, é até assim, motivo de crítica, né? Eu ouvi recentemente a postura, não, nós não podemos aceitar o rebatismo. Né? Mas a ideia do rebatismo que foi combatido era justamente o rebatismo que fugia da ideia fundamental da igreja, que era o rebatismo anabatista, que era esse rebatismo em cima, desconsiderando toda... Rebatismo por rebatismo, não por crença, por fé. Isso. Então, se a gente for parar para pensar, realmente, a ideia dos anabatistas é algo a ser, que deveria ter sido combatido de fato. Mas não é simplesmente aceitar o batismo de qualquer linha. Forma. Né? Então, por isso que existe essa confusão. Mas, voltando um pouquinho, né? Então, houve esse cisma, de fato, e a igreja protestante ela acabou tendo que se posicionar. Então, por exemplo, lá na Suíça, isso que aconteceu de forma mais pontual, aconteceu até ali na Suíça, a partir da cidade de Genebra, de alguns polos onde que havia essa liberdade maior. E na Suíça, desde lá daquele tempo, era um ambiente mais seguro juridicamente, politicamente. Então, ali é onde o conceito, o protestantismo ganhou realmente uma maior consistência. Pela liberdade que tinha de poder estruturar tudo. Exatamente. E por isso que de lá, então, que passou-se a se exportar uma fé mais genuína, né, mais pura dentro do evangelho, dentro do cristianismo, que não foi desconsiderando toda a história. Foi algo realmente que se entendeu a necessidade de formular de forma mais consistente a fé evangélica. Para entender um pouquinho melhor, se você quiser entrar nisso, eu não sei se está na sua mente, também... Qualquer coisa a gente faz no outro episódio. Isso. Por exemplo, dentro desses braços, a reforma protestante na sua raiz, né, ali de Genebra, e os reformadores radicais, quais foram as linhas que foram seguindo ao longo? Você tem isso em mente? Então, de princípio, o que aconteceu com como houve, de fato, uma perseguição em cima desses anabatistas, o que me consta é que eles tiveram ali algumas regiões que eles permaneceram, né, assim, de forma radical, na Europa, em alguns polos específicos, mas não de forma consolidada, né? Talvez ali algumas regiões, igrejas, não formaram. Havia algumas comunidades assim que abraçaram esse conceito, mas o que acontece, como estava sempre presente, sempre que a igreja, porque a igreja era composta de pessoas falhas, então teve alguns movimentos da igreja reformada que em determinados períodos da história ela teve alguns deslizes, vamos pensar assim, né? E dentro desses deslizes, o que acontecia? Esses oriundos lá de trás, desse modelo, vamos pensar assim, radical, eles cresciam, então eles tomavam forma. Isso talvez aconteceu, essa influência ela aconteceu de maneira mais forte, talvez foi quando a gente observou ali acontecendo na Europa um movimento dos metodistas, que foi um movimento genuíno de motivação, de devoção a Deus, né? Mas que algumas falhas, né? Que abriu algumas falhas. Porque o que acontecia naquele contexto que, se não me falha a memória, da Europa e principalmente da Inglaterra, que abraçavam ali a fé calvinista, a fé consistente, né, reformada, a liderança ela foi se afastando muito de uma vida piedosa. Embora ela tivesse os dogmas de forma muito consistentes, na prática houve-se um distanciamento. Por isso a importância
da gente ter isso em mente, né? Da gente, por exemplo, o nome do nosso podcast, Calvinamente, mas a ideia de Calvinamente, mas desse conceito da reforma ou da doutrina reformada, não estando só na mente, mas no coração, isso. Na vida prática, porque quando isso acontece de forma desvencilhada, rapaz, o estrago é grande. O estrago é grande. Mas o que acontece, em cima dessa motivação dos irmãos Wesley, né? Charles Wesley, do John Wesley, nessa busca de se trazer uma vida devocional, e havia já também ali, depois dos remonstrantes, né, que também contestou o posicionamento de Calvino e até o posicionamento que vem lá de... me fugiu o nome do professor que levantou, Jacó Arminius. Ele levanta ali esse posicionamento contrário, 5 pontos de Jacó Arminius. Ele tem um posicionamento, ele era calvinista, mas tinha uma questão ali que estava... uma questão complexa, ele divergiu de um outro professor na época, ali naquele contexto. Eles divergem na parte do livre-arbítrio, livre-agência? Isso. Na questão salvífica, né? E isso vai entrar, assim, na verdade, o ponto principal ali desses dois professores foi o supralapsarianismo e o infralapsarianismo. Mas aí me fuge. Hoje a gente não vai falar. É uma complexidade de tudo isso. Mas isso que era a discussão inicial. Se é supra ou se é infra? Isso, voltando aqui ao Jacó Arminius, ele então formula ali os 5 pontos da doutrina dele. Aí ele morre. Isso era uma discussão, vamos pensar, acadêmica. Só que acontece, ele morre. Aí você tem os estudantes, né? Aí o cara morre e vira um Marte, né? Aí esses estudantes que foram conhecidos como remonstrantes, ele pega esse ensino do Jacó Arminius e eles querem isso é bem depois defender de Calvino. Bem depois, mas depois já de Calvino. Talvez ali 100 anos. 100 anos e pouco, ou talvez menos de 100 anos, mas depois. Não é no contexto ali de Calvino. Rapaz, tá saindo fora aqui? Não, mas a gente está explanando tudo um pouco. E outra, quem tá ouvindo, de repente, me foge aí, pode mandar lá no comentário e tal, enfim. Pois a gente volta no próximo. Depois o Robson explica para você. A gente corrige depois, caso... Mas assim, então, o que aconteceu foi que esses estudantes, os remonstrantes, eles levantaram essa pauta depois da morte de Jacó Arminius. O que foi necessário, então, esse ensino de Jacó, então, precisa ser discutido. E o que foi feito foi a composição daquilo que a gente chama dos 5 pontos do calvinismo, que não foi a preocupação de Calvino, assim, defender essas pautas, mas está dentro do calvinismo. E aí a gente tem a tulipe, né, que é a total depravação, Então, quando fala total depravação, a gente já pensa num absurdo, né? Mas o que é a total depravação, que toda a capacidade humana, o ser humano, em todas as suas esferas, de alguma forma, foi corrompido nas suas habilidades, nas suas atribuições. Então, o ser humano, como um todo, ele foi corrompido pelo pecado. Então, não existe no ser humano algo que possa fazer com que ele, por si mesmo, se achegue a Deus, senão Deus, primeiramente, o alcançar dessa situação de pecado. Então, essa é na sua totalidade. E o arminiano já não... Rapaz, eu não pega muito nessa... vai ser entendido de uma forma... No arminianismo ainda existe algo no ser humano que o capacite, de alguma forma, ele se achegar a Deus. Então, Deus se achega ao homem na sua revelação, no entendimento do arminianismo, mas o homem, de alguma forma, ele nutre do livre-arbítrio para que possa se achegar a Deus. Ele tem a capacidade, para o arminiano, para essa linha,
o homem tem capacidade Ele de acredita crer. que o homem entende. É. Ó, eu vi até uma explicação sobre a diferença entre o arminiano e até vai nessa primeira parte da depravação, entre o arminiano e o calvinista, né? Que, por exemplo, e já responde pro arminiano que tá errado. Não que tá errado, mas que é uma forma de seguir diferente que não faz sentido. Né? Por exemplo, se tá eu e o Robson aqui, eu, o Robson e o Thor, a gente combinar que a gente não vai mais pecar a partir de agora. Isso é possível? Não. Né? Se depender da gente? Não. Não é possível. Então pronto, já se resume aí Mas que somos tem- pecadores. Biblicamente, a gente entende que, embora a gente seja alcançado pela ação da graça de Deus na pessoa do Espírito Santo, e o Espírito Santo habitando em nós nos capacite a fazer a vontade de Deus, a gente, nessa condição nossa, antes da consumação, a gente não consegue, na sua totalidade, viver de forma sem pecar em nenhum tempo, né? Porque a palavra de Deus vai falar, se a gente pecou em algum dos mandamentos, a gente já caiu em toda a lei. Então, a gente é capacitado a não ser escravo do pecado, a vencer o pecado, mas não de forma perfeita. De forma perfeita somente na consumação, E se for na volta perfeito, de Cristo. você é levado. Se isso não fosse assim, não Quando haveria chegar necessidade de Cristo vir ao mundo para nos salvar. E o único meio da nossa salvação, olha como é que remete lá ao posicionamento fundamental, como Cristo sendo o único caminho, né? Sendo a base de fé da salvação, da redenção, na pessoa de Cristo, na obra redentora do Senhor Jesus. Tem até uma situação que às vezes nos consola com as pessoas que perdemos, né? A gente brinca com isso. Né? Brinca não, mas dá essa quando você for perfeito, você já não tá mais aqui. Isso cabe, não? Não, né? Não entendi. Quando você já é perfeito, não perfeito, mas o mínimo possível pecador, né? Quando você já... Acho que não cabe, né? Não cabe. Não é isso. Isso é talvez alguma forma de pensar mais Liberal ali que te deixa, que te console, né? Mas assim, ó, você percebe como a gente fugiu aqui um pouco, porque a gente entrou na questão da discussão entre os calvinistas e os arminianos. Então, assim, a gente está falando dessa discussão dentro de um âmbito, vamos pensar assim, acadêmico. Uhum. Ali ganhou-se um certo destaque, mas não foi ainda algo que foi abraçado, o posicionamento arminiano. Uhum. Né? Simplesmente houve, até criou-se lá, se eu não me engano, um debate, né, entre o posicionamento dos 5 pontos, né, daqueles que defenderam o calvinismo, os reformados e os arminianos. Houve essa discussão. Os arminianos perderam, vamos pensar assim, aquele debate, mas o que acontece é isso. O que houve nisso tudo? É que aqueles líderes, num momento da história, por não viverem piedosamente, né, alguns ali que tinham, de certa forma, um posicionamento de liderança no meio da igreja, principalmente na Inglaterra, que naquele momento havia aquele destaque todo e uma luta muito forte com relação à fé e ao governo da igreja, ficou fragilizado. E nesse perdeu período, a moral, vamos dizer assim. Nesse período, o que acontece? Você tem ali alguns líderes piedosos, com práticas, né? Com vida devocional. Então, e até assim, havia uma relação da gente pensar... George Whitefield, o próprio John Wesley, havia uma vida comum, preferindo a postura reformada, o outro o arminianismo. Jonathan Edwards também, né? E o John Wesley, um admirava o outro muito. Então, o que acontece é que... E eram de coisas diferentes. Essa busca de uma vida devocional e partindo daqueles que entendiam, talvez, e entendendo que a falha estaria nessa forma de entender a reforma protestante, a postura dos 5 pontos calvinistas, eles entendendo que talvez essa dificuldade de vida devocional partiria daí. Por exemplo, John Wesley preferia o arminianismo, ou entendia o arminianismo como o correto, e a vivência da experiência partindo do homem. Então, assim, ele
ele trabalhou essa questão, ele era uma pessoa piedosa, Charles Wesley compondo lindos hinos. Isso foi algo que cresceu na igreja, algo que teve essa importância na igreja, mas aí volta, né? Então, assim, embora não seja questões essenciais, mas abre mais uma vez aquela brecha de um posicionamento radical, de se não entender o processo de Deus em toda a história da igreja. Então, aí o que acontece? Acabou-se inflamando um outro movimento depois de John Wesley, desse movimento na Europa. A gente teve uma aula recente lá na igreja que mostrou isso. Aí aconteceu que esse movimento mais fervoroso de piedade vira radical também. Virou radical também. Estamos falando de piedade, que em muitos contextos, Robson, piedade é aquela pessoa que vive assim, nossa, sabe aquela bolinha coitadinho dele? Isso. Explica para nós, assim, em poucas palavras, o que é uma vida piedosa? Uma definição que eu vejo assim, a gente tem na Bíblia tratando do ímpio. Então, os Salmos, o ímpio, aquele que não busca Deus, aquele que não procura obedecer a Deus, é o ímpio, o descrente. O piedoso é o crente. O piedoso é aquele que busca Deus. Então, quando a gente fala de vida piedosa, é a vida que busca Deus, que busca agradar a Deus, que busca obedecer a Deus. Então, piedoso, eu também tinha esse entendimento, né? Lá, o cara é piedoso. Ele é aquele que dá esmola. Não, pratica só ideia, filantropia, né? Não, a piedade vem dessa devoção de vida que busca agradar a Deus. O que aconteceu foi isso, que historicamente isso influenciou a Nova Inglaterra. Aí a gente teve, que foi ali a base, né, do movimento vamos pensar assim, de povoamento, né, da Nova Inglaterra, o que é hoje Estados Unidos, foi na vida de pessoas protestantes reformados. Houve todo esse movimento histórico ali, né? Até a gente tem aqueles filmes de Velho Oeste, né? O que influenciou muito o progresso da nação, né? O progresso da nação, criação de universidades. Tudo para a honra e glória de Deus. Exatamente. E essa era a força procura, motriz. A força. Exatamente. O que acontece? Que depois disso, depois dessa brecha que foi, dessa questão histórica que acabou acontecendo, cresceu-se também essa influência, né? Aquela postura que nutrida por esses servos de Deus, que a gente pode dizer assim, que bem intencionado, que era a questão de trabalhar o crescimento da vida devocional. E influenciou um movimento lá nos Estados Unidos muito grande, né? De até os acampamentos. Na aula que a gente teve, foi mostrado uma figura, né, pintada lá daquele contexto, que mostra, né, um acampamento daqueles que as pessoas lá no Velho Oeste, as cidades todas distantes, então para participar daquele culto, eles tinham que viajar distâncias e se acampar ali naquele local e armar as tendas. Então você tinha ali cultos que demoravam dias e as pessoas caíam e acontecia todos aqueles movimentos lá de aparente, talvez, creio que assim havia verdade, mas o que acontece, que infelizmente acontece na prática, lógico. Né, o ser humano aí quer fazer o que o outro faz, outro né? tá ali, então Induzido, a figura, aquela pintura mostra pessoa chorando, levantando a mão, caindo, rolando, enfim. Isso tudo naquele contexto lá, daquele movimento chamado até como um avivamento, mas que, assim, com as suas fragilidades doutrinárias. Sim. E depois isso influenciou um outro movimento também, chamado de avivamento. E tudo isso pensando no seguinte, tomando um distanciamento da base doutrinária, desconsiderando a tradição,
aquilo que foi feito por servos de Deus, aquilo que os servos de Deus vão dizer, né, que se colocaram nos ombros dos gigantes, entendendo que Deus levantou na história servos de Deus que se dedicaram a estudar, iluminados pelo Espírito Santo, não com força, não como devendo ser considerado com o peso da palavra de Deus, mas com ação. E a gente chega no nível hoje, ou de 100 anos para cá, com os movimentos que surgiram, que hoje desconsidera até o cânon bíblico, né? Porque aí começou como é que chama aí que nós estamos tratando? O credo apostólico, até entendo, mas relativizar hoje as escrituras, achar que Deus fica falando com o homem, tendo essas experiências e tal. Então chegou ao nível de tão desconsiderar as coisas que hoje as pessoas desconsideram até as escrituras. E essa desconsideração da escritura talvez não seja a desconsideração do conteúdo da escritura, mas é o entendimento que o conteúdo da escritura não é a palavra de Deus, ou que apenas contém a palavra de Deus. Não é só a escritura. E isso foi um movimento também, talvez até o que acontece, é sempre aquele decorrer da história de resposta. Então, aconteceu esse suposto avivamento, né, dos Estados Unidos. Ia perguntar sobre isso para você. Azusa, né? Exatamente, mas até um pouco antes, lá atrás, com a influência de Finney, né, que foi mencionado na aula, Charles Finney, né? Charles Finney. Charles Finney mesmo? É isso Foi mesmo? Foi isso mesmo. O cara é bom, né, rapaz? Felipe, o cara tá voando, né? Enciclopédia. Que coisa. Da teologia. A gente fica feliz, né? Rapaz, eu tô só confirmando o que você falou. Vai virar uma navalha cortante. O que a gente teme é justamente isso, né? Que ele mantenha-se firme no estudo das dogmáticas, no estudo mas que não se desvie, né, de uma vida que se afaste dessa vida prática da piedade. Então a gente busca. Mas é sempre isso. Mas é tentador que ele tenha esse coração assim disposto. Não vai acontecer, eu sou emoção, né? e Glória a Deus. Mas uma coisa que é interessante, a gente precisa frisar, que às vezes a gente critica, né, talvez esse suposto movimento de avivamento, falando assim, era emoção. Mas o que a gente não pode desconsiderar é que quando a gente fala a respeito das dogmáticas, da doutrina, por exemplo, o credo apostólico, creio, a gente está confessando a nossa fé, aquilo que a gente crê. E isso deve partir daquilo que está presente no coração. Aquilo ali faz parte, né? Das nossas emoções. Nós somos seres humanos que possuem emoções. A gente não está descartando a emoção. É simplesmente que não é a emoção que está dirigindo as coisas, né? E talvez o problema esteja nessa balança, nesse posicionamento. Que, então, já que é supra-racional, então eu desconsidero o racional, eu desconsidero o meu culto racional, e aí, a partir daí, o que vai orientar é as emoções. E isso é um problema. Na época, até uma brincadeira, tinha um pessoal, uns brasileiros, assim, né, que tava lá na universidade onde estava acontecendo esse avivamento. Você fala agora, recente. Agora, recente. E aí tinha um cara assim, um cara parado assim, de braço cruzado, todo mundo, na emoção assim, aí um cara pegou, olhou pra ele deve ser da presbiteriana. Não, mas o que a gente tava falando... Você acredita? Vou te mandar esse. O que o Thor tava falando era do avivamento lá da Rua Azusa, que foi no sei, início. sei. Esse recente agora, eu acompanhei. O que você acha desse daí? O que eu falar vai ser achismo, então não sei. Não, mas eu quero saber a tua opinião. Eu acompanhei alguma coisa, achei bonito, fiquei na expectativa que talvez realmente fosse algo legítimo. Então, talvez, para a gente avaliar um avivamento, por exemplo, que aconteceu na cidade, uma ação de Deus na cidade, demore, porque isso vai gerar mudança. Frutos, você viu aquela... né? Precisa haver, para que seja considerado esse avivamento, um avivamento bíblico, né, no sentido técnico do termo avivamento, existe a necessidade de aquilo que aconteceu ali, naquela igreja, com os irmãos ali, que aquilo tenha sido algo desfrutado pessoalmente pelas pessoas, mas que seja algo que também implique em um impacto social. Gere mudanças, uma mudança ali, né? no contexto todo, política, na cidade. em tudo. Exatamente.
E para que isso realmente seja avaliado, talvez demore um tempo. Não é só o fato de acontecer ali aquela reunião que me parece ter sido algo legítimo. Realmente, eles estavam ali reunidos para adorar a Deus. Para ser chamado avivamento, isso vai ter frutos de forma mais ampla, né? Concorda, doutor, nesse que teve esse exemplo avivamento não Estados dá, Unidos? Avivamento não dá para se medir na hora, né? Mas, o avivamento produz mas fruto, você que já participou de rodas de oração, não, alguma coisa assim, tem alguma coisa a ver? Não. Mas o que você achou que aconteceu lá nos Estados Unidos? Você acha que foi um pré-avivamento? A gente precisa ver ao longo dos anos, né? Aparentemente, quem teve lá falava que era pessoas arrependidas. A longo prazo isso vai trazer frutos, aí precisamos ver. O interessante foi até algo debatido naquela aula que a gente teve com o pastor Misael no final. Ele trouxe uma pontuação que era isso, um avivamento bíblico, num conceito, né, ele até usou isso, né, um conceito técnico da palavra avivamento, que às vezes a gente acaba confundindo, e é comum isso, né, porque aquela ideia de avivar, né, de receber uma experiência, mas ele falou isso, que a ideia teológica, no sentido técnico da palavra avivamento, é algo que vai trazer impacto social, vai trazer impacto comunitário, então vai influenciar não só ali o convívio dos irmãos entre eles, melhora a política. Exatamente. Melhora a educação. No final ali que pessoas bateriam na porta da igreja pedindo, né? Experiência, por exemplo, que aconteceu no avivamento da Inglaterra, da Rua Azusa. Então, o Thor tinha falado da questão do avivamento da Rua Azusa. Eu não sou especialista, assim. Esse avivamento aconteceu ali no início do século XX, né? 1900, não vou lembrar o ano ali. Mas o que acontece? Algumas igrejas que existiam ali em Los Angeles, né? Nessa rua, elas passaram por experiências e que influenciou, né, algumas denominações, no sentido assim, que houve ali um movimento de crescimento dessas denominações, e algumas denominações surgiram a partir disso que foi chamado do avivamento da Rua Azusa. E aí eu não vou saber o nome delas, mas são algumas, várias, que a gente tem ainda hoje, né, que fazem parte aí do nosso contexto. Mas era isso. Foi um avivamento que valorizava ou hipervalorizava a questão da experiência e a questão da emoção. O que acontece? Depois daquilo que foi considerado o avivamento ali da Rua Azusa, um grande avivamento, ou o segundo grande avivamento nos Estados Unidos, depois daquele que tinha acontecido lá por influência de John Wesley e tal, de Finney, principalmente, que até teve ali nos Estados Unidos aquilo que é chamado centurão evangélico. Tem uma região toda ali nos Estados Unidos que é chamado centurão de cintura, assim, um cordão, faixa. É porque lá tem esse costume, né? Talvez cinturão de tal, enfim. Então houve o avivamento ali da Rua Azusa, em cima disso, o crescimento, denominações, o evangelho, pessoas armando tendas. Tem uma denominação do nosso país. Começa ali também, né? Exatamente. O crescimento, como é que chama? A gente gosta muito, acampamento. Né? Tudo isso, aquela ideia da emoção. Cresceu muito. Mas aí vem a Segunda Guerra. Primeira Guerra. Acho que é isso, Primeira, Segunda Guerra. Mas se tudo aquilo era um movimento mesmo, como é que explica isso, né? E aí dá uma caída. E nisso tinha um outro movimento de resposta a esse sentimentalismo, essa experiência, que era uma teologia que foi influenciada muito pelo avanço da ciência, que era uma teologia que foi chamada de uma teologia liberal. Aí está uma outra confusão que muitas vezes a gente fala. O que é liberal? O que é... Não é a libertinagem da questão moral. A teologia liberal é o entendimento da Bíblia, da palavra de Deus, não como revelação de Deus, como palavra, como regra de fé e de prática, mas como um livro que contém a palavra de Deus. Então, a ideia de teologia liberal é a Bíblia... Relativizar as Escrituras. Exatamente. Então, quer dizer, aí a gente teve um crescimento, teve muitos servos
usados por Deus da teologia liberal. Tem muitos Eu vou que falar acham... servos de Deus porque, assim, foram pessoas que se dedicaram a estudar a palavra de Deus, a Bíblia, mas sem essa devoção, mais uma vez, se afastando das bases dogmáticas, e trouxe algum benefício no sentido assim, por exemplo, algumas coisas históricas. Como eles entendiam que a Bíblia só continha e era uma questão de que procurava ali trazer alguns aspectos, eles se aprofundaram. Então, muita coisa histórica foi trazida à tona, localização geográfica, elementos descobertos ali da arqueologia. Tudo isso trouxe um certo benefício, mas muito distante da vida prática de devoção, entendendo a Bíblia como palavra de Deus. Então, isso foi uma teologia liberal. Esse entendimento da teologia liberal foi algo que foi crescendo. Alguns líderes foram influentes e, nessa perspectiva liberal, acabou relativizando aquilo que você falou. Então, abriu-se a brecha de se entender Jesus não sendo o Filho de Deus, né? Mais uma vez, aquela velha ideia que foi combatida pelo credo apostólico, creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo como o unigênito do Pai. Agora, recentemente, já no século XX, nessa perspectiva da teologia liberal, criou problema novamente. Aí começa, né? a ter um monte de gente revelação extras, né? E fundar novas Eu acho que essa ideia, essa concepção de revelações extras está mais ligada com o avivamento da Rua Azusa. O movimento da teologia liberal, eu acho que influenciou não essa perspectiva de nova revelação, porque para eles até caiu-se muito a questão da própria Bíblia como revelação. Eu falo a questão dos irmãos lá, como que eles chamam? Dos irmãos deles lá, tá? Mormons. Os Mormons, eu entendo que tenha mais essa influência de da liberal. Não da liberal. Não? Eu entendo que foi mais essa questão do sentimentalismo, da emoção. Porque a partir dali, como é o que vale a emoção, realmente, a emoção valia mais do que as escrituras. A questão da teologia liberal, ela está muito ligada à concepção materialista. O estudo, vamos pensar assim, apenas científico da escritura. A Bíblia não como palavra revelada, apenas como conteúdo histórico. E às vezes até não como conteúdo histórico. Por exemplo, você olhar algumas passagens de Paulo e interpretá-las assim, não, isso é do contexto histórico. E isso não é palavra revelada de Deus. Entendeu? Uma desconsideração dos milagres. Então, não, Jesus não andou sobre o mar, Pedro não pisou ali. Aquilo lá foi talvez um lugar que estava raso, tinha umas pedras, talvez alguma coisa assim. E aí, né, a dedicação desses teólogos liberais era provar, vamos pensar cientificamente, que o Mar Vermelho, por exemplo, não se abriu, que foi um local ali. Baixou a maré. Eu já ouvi sobre os peixes lá que eles pegaram, que era um cardume. Então, todas essas perspectivas afastou, ou seja, trouxe um aspecto, a teologia liberal trouxe um aspecto, vamos pensar assim, simplesmente intelectual, e afastando da vida devocional. Então, a teologia libera. Aí, o que acontece é isso. Às vezes, a gente também joga tudo dentro do mesmo pacote, né? Então, aqueles irmãos que se desviaram da palavra de Deus, é teologia liberal. Pode ter até uma mistura dentro disso aí, mas, assim, na essência ali, a teologia liberal, ela teve mais essa posição cientificista de se voltar para a Bíblia e não a Bíblia como palavra de Deus. Entendi. Como livro apenas. E aí, o que acontece? Então, você tem duas vertentes caminhando paralelo. Aquela vertente da teologia liberal e aquela vertente do pensamento das emoções, né? Do enfoque nas emoções. Teologia emocional. Isso. Inventou outra agora. Olha, acabou de surgir no Calvinamente, teologia emocional. A mistura da teologia liberal com a teologia dos avivamentos lá da Rua Azusa virou deu teologia emocional. emocional. O Thor já fez
Mas a nossa Novo teologia, segmento. assim, não estou discutindo, eu entendi o que você quis dizer. Mas quando a gente olha para uma teologia de sã doutrina, ela deve ser uma teologia emocional. Uma teologia que ao senhorio de Jesus vai submeter as nossas emoções ao senhorio de Jesus e à autoridade da palavra de Deus. É esse que é o problema. Então, discutir como a Bíblia simplesmente como um relato ou uma maneira de Deus se expressar, e aí você tem a questão da teologia liberal. Então, Deus realmente trouxe algumas passagens ali, mas não como autoridade, não como palavra de Deus mesmo para regra e prática, simplesmente um livro para talvez dar uma orientada ou alguma coisa assim, mas descartando muito da ação sobrenatural de Deus e descartando muito a questão da emoção. Então, a teologia liberal, vamos pensar assim, existia muito aquela ideia inicialmente de combater simplesmente aquela postura emocional de Deus agindo de forma sobrenatural. Então, eles tinham essa postura. Aí, a partir daí, surge um movimento também que vai, talvez, me fugiu a memória, mas teve alguns autores que procurou fazer uma forma aí para responder esse movimento. Mas a verdade é que a verdadeira posicionamento bíblico, ele vai remeter ao quê? A Bíblia como única regra de fé e prática, sem desconsiderar toda a história. E aí marca o conceito da ortodoxia, a ortodoxia reformada. A ortodoxia reformada, e aí existe uma procura também de desvirtuar essa ideia. Porque a ortodoxia reformada é se buscar entender Deus operando na história, usando os reformadores, usando a própria história, usando os símbolos de fé, né, que a gente tem lá, a formulação que foi necessária no movimento da história também lá na Inglaterra, que é a Confissão de Fé de Westminster. Então, tudo isso sendo algo que Deus esteve ali realizando soberanamente, mas a Bíblia como palavra de Deus revelada, e isso sendo a base de regra de fé e prática. Ô Robson, tudo isso se aprende no curso de teologia? Porque às vezes as pessoas estão assistindo a gente, é uma percepção sua, é um entendimento seu da teologia, tanto racional como emocional, ou se aprende sendo um crente na igreja presbiteriana? Porque a gente estava conversando aqui antes que nem todo mundo lá é teólogo, né? Acho que a maioria não é. Aí eu estava falando para você, nem todo mundo é teólogo no sentido que acadêmico. Mas todo mundo é teólogo. Ou de procurar. Todo mundo é teólogo. É isso que a gente Mas isso falando. tudo... Isso e aí uma teologia, dentro de uma sã doutrina, dentro de uma doutrina que caminha, por exemplo, que é a nossa... eu sou assim, suspeito em falar, mas o meu entendimento que o conceito... até a gente pode entrar um pouquinho nisso, não sei como é que está o tempo aí que a gente começa a falar, mas o sistema de governo da nossa igreja, que está dentro desse material também, quando a gente olha para a pessoa do Espírito Santo, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal ou Católica, ou entendendo que a pessoa do Espírito Santo, ele dirige a igreja, a pessoa do Espírito Santo que aplica a palavra de Deus nos corações, transformando as emoções, direcionando as emoções. A gente entende que, por exemplo, no aspecto da própria condução do governo da igreja, a pessoa do Espírito Santo ela vai estar atuando. E quando a gente olha para o modelo de governo da igreja presbiteriana, ao meu ver, é o mais bíblico, é o mais correto. Mas a gente falando nisso, você falando, depois a gente caminha para essa questão do sistema de governo. Mas quando você levanta a questão, essa ideia da teologia, que nem todos são teólogos, o Thor falou muito bem que é isso. Todo mundo é teólogo, porque a gente está lá numa igreja que está expondo a palavra de Deus. Né? Que tem estamos pensando sobre Deus. Um culto cristocêntrico. Está estudando, onde o foco é realmente essa ideia de adoração ao Deus que se revela na sua palavra, ao Deus triuno. Vontade. A gente está fazendo, a gente está vivendo teologia, a gente está estudando teologia, não no sentido realmente acadêmico, né? Não no sentido talvez de
conhecer autores. E o que acontece é isso. Na igreja a gente tem pessoas que se achegam ali e ela talvez ela não tenha o ímpeto de estudar a história da igreja, né? E talvez isso traga alguma fragilidade? Pode ser que sim, mas muitas pessoas estão vivendo ali de forma piedosa, e a vida, vivendo e desfrutando, talvez, daquele que se dedique ali, que conhece grandes autores e talvez não tenha uma vida. Está se preocupando na parte burocrática, vamos dizer assim, na parte prática está deixando a desejar. E isso é deve um ser uma perigo. preocupação. A gente deve buscar o quê? Aquelas pessoas que estão, talvez, ali, simplesmente, vamos pensar assim, conformadas. A palavra de Deus estimula para que a gente cresça cada dia mais na palavra de Deus, né? E a gente cresça no conhecer a Deus. A gente deve procurar estimular essa pessoa a crescer no conhecimento de Deus, no conhecimento das verdades de Deus, na ação de Deus, na história. A gente deve fazer isso. Mas, por outro lado, se a pessoa que, vamos pensar, ela tem ali um conteúdo muito amplo, mas ela não está vivendo esse conteúdo, ela deve ser orientada a colocar tudo isso em prática. Porque, senão, esse conteúdo todo que ela tem, isso não está fazendo diferença nenhuma, porque não está trazendo crescimento genuíno para a vida dela. É simplesmente um conhecimento intelectual. Eu acho que, sim, talvez o conhecimento tire um pouco da emoção. Por exemplo, o que eu vejo, você acha que não? Então, por Na isso... nossa igreja, você acha, porque a nossa igreja, o curso de teologia, quem faz, por exemplo, igual você, seminarista, e faz todo o curso lá, ele é voltado para a nossa igreja, né? Ele é voltado para a formação de pastores da presbiteriana. Eu vou falar uma frase aqui que dá um corte. O conhecimento apaga o falso fogo. Essa é a tua... É você mesmo que criou essa frase aí? Não. Autor? Já ouvi falar algumas vezes, tá? Mas é bacana. Mas aí por exemplo... falso fogo... Porque... O que você me fala de uma experiência que nós tivemos ontem? Que a gente vai gravar, né? A gente grava os podcasts, são feitos no sábado. Eu vejo isso como uma providência divina. E não uma providência divina. Você acredita? E isso deve ser entendido como uma providência divina. Uma coincidência. E não uma coincidência. E não também pela teologia, uma coisa que poderia ter acontecido. Eu acredito que foi muito providência divina isso. Porque a providência de Deus é que dirige todas as coisas. Que bom. Eu estava preocupado se ele já ia se fundamentalizar na teologia. Até poderia. Mas só que eu não estou preparado, assim... hoje de intelectualmente para poder falar disso. Mas assim, passando Mas vamos rápido, falar o que aconteceu. A providência de Deus, ela dirige. A vontade de Deus da providência, a vontade de Deus da providência eu usei de Deus. a palavra errada, mas é a palavra certa. Não, providência. É providência. Você falou providência de Deus. Eu falei, mas não teria que ser sido isso. Como é que é o Espírito Santo de Deus, né? Mas não deveria ter sido isso para ficar mais emocional. Né? Teria que ser uma palavra, tipo... Agora, o inacreditável divino. O que acontece é que às vezes existe essa confusão da determinação do homem em cima da providência de Deus. Então, o homem entender que ele determina as coisas. E não é assim. É a providência de Deus que dirige todas as coisas. E o homem... e isso também não anula a própria... Isso não tem jeito, né? Acaba entrando na questão do livre-arbítrio. A responsabilidade. O homem ele é responsável pelas suas escolhas. O fato da providência de Deus dirigir todas as coisas não inibe o homem das suas escolhas, da sua responsabilidade. Mas isso ali, nesse caso... Talvez cria, isso também, às vezes cria uma confusão. Mas nesse caso você viu que não dependeu de mim e de você. Sim. Aconteceu por trás ali. E eu fico tão, nossa, inacreditado do que aconteceu. São coisas pequenas, vai. Nesse caso é uma coisa muito pequena, mas eu fico tão... O que contexto ficou bem claro aí? Ficou, mas eu vou ter que contar o que aconteceu para contextualizar. Então, foi assim, a gente grava na segunda. E dia 7, né? 7 de agosto. 7 de agosto a gente gravaria na segunda-feira para soltar no sábado, né? Subsequente ali. E aí apareceu uma oportunidade de gravar
de alugar o estúdio aqui e não teria outro horário e outra data a não ser no dia 7. E aí eu ia chegar pro Robson e falar, ó, dia 7, tem como a gente passar pro dia 8 na terça-feira? Você tem compromisso? Então, porque dia 7 tem um curso que tem que ser gravado nesse horário que a gente grava o podcast, né? Porque como ia ser gravado mesmo, vai passar no sábado de manhã, aí ele falou, não, Aí ele me mostrou o caderno. Dia 7 não haverá podcast. Não gravaremos porque no sábado vamos gravar ao vivo. Providência de Deus. E você não acredita que isso é inacreditável? Como é que pode acontecer? Inclusive, eu falando com o Júnior, eu falei, eu vou mudar pra terça, né? O Júnior da produção. É interessante. Cara, eu fiquei tão assim, eu falei, não é possível. Eu não quero diminuir uma coisa o fogo pequena da sua alegria. É isso que eu tenho, mas eu não quero. Muitas vezes a gente espanta, assim, né? Com esses mas é isso que eu não quero, porque você apaga. Você mesmo falou assim, é pequeno isso, né? E olha que coisa maravilhosa, a providência de Deus agindo nisso. Mas você quer ver a coisa mais maravilhosa? É uma pessoa que tem uma história toda desvirtuada, contrária a Deus, e Deus operar com graça, alcançando, tirando a pessoa dessa situação. E a gente... Eu não estou querendo pagar, mas eu estou trazendo isso. Mas eu entendi. Porque o que acontece, infelizmente, é isso. Às vezes, e a dificuldade, muitas vezes, das pessoas entender essa providência de Deus na graça, operando a partir da graça de Deus, da sua soberania, é Deus fazendo isso de forma providencial na sua soberania e não partindo do homem. E aí, às vezes, Deus age dessa forma em coisas pequenas e existe uma tranquilidade, né, de se entender isso, falar, é que Deus que faz as coisas... Não, para mim não é tranquilo, não. Não, e aí a pessoa olhar para a vida dela e entender que ela foi alcançada pela graça de Deus, na providência de Deus, a pessoa fala assim, não, mas aí foi algo meu aí também, não tem que ser do homem. Isso que o Robson está falando, você vê a alegria que ele fala? Ele não está falando de uma forma fria. Pelo contrário, você fala da providência de Deus de uma forma calorosa. E isso, o conhecimento verdadeiro nunca vai apagar o fogo verdadeiro. Por exemplo, por que a igreja é cheia de gente num domingo? Porque ali estão pessoas que, por mais que não externa uma emoção carnal, mas elas estão ali emocionadas com o que está sendo pregado, o verdadeiro evangelho. Então, Então, pela fé ali. A pessoa, quanto mais você estuda as escrituras, as doutrinas bíblicas, o salvo pela graça, ele sente alegria e aquilo é insaciável, vamos dizer assim. Ele vai querer mais e mais e mais, assim como a gente queria as emoções carnais, de arrepio, de tal, agora você vai querer esse fervor verdadeiro, do conhecimento verdadeiro. É aquela ideia, falar assim, no culto não acontece milagre. O milagre está todo momento ali, pelo amor de né? Deus. Pessoas reunidas, diferentes, cada uma com a sua, sei lá, com a sua vida ali sendo ajuntada para adorar a Deus. É algo que vai contrário à natureza humana, que é de se distanciar de Deus, e Deus, pela sua providência, ação soberana na pessoa do Santo Espírito, aplica essa obra de Cristo no coração das pessoas, traz essas pessoas, reúnem essas pessoas. E eu não estou falando que é perfeito, não, né? Porque realmente, infelizmente, existe pessoas talvez que estão equivocadas, ou estão outras motivações, sei lá. Com outra cabeça. Mas o que a gente entende é que o que acontece a cada domingo ali é uma ação, milagre. É um milagre, é uma graça de Deus operando. E Deus vai, às vezes, em momentos pequenos, mostrar a sua grandeza em coisinha pequena, que Ele está presente, que Ele está conduzindo. E são motivos a gente dar glória a quem? A nós mesmos, pelo fato da gente orar, é algo que a gente tem buscado, colocar diante de Deus em oração, para que Deus esteja abençoando esse projeto, abençoando a vida de cada pessoa que participa, que acessa o conteúdo. A gente vai dar glória a quem? A nós mesmos, que a gente... Não, eu orei, pedi para que Deus estivesse conduzindo e por isso que aconteceu, ou a gente vai dar glórias a Deus, que é soberano, que vai além daquilo que a gente pode esquematizar, vamos pensar assim, porque não foi projetado a gente fazer essa escala de data. Simplesmente Deus graciosamente operou. Nossa. E Ele age de forma maravilhosa mesmo. Tá vendo como é uma vida perfeito. Devocional? A gente deve valorizar isso, né? Esse aspecto da grandeza de Deus. Inclusive, né,
esse milagre que acontece todo domingo também pode acontecer de quarta-feira às 20 horas, né? Na igreja ali. Então você está sendo convidado para o grupo de oração. Participei, é maravilhoso, é um milagre mesmo, né? A gente agradece e a gente pede nas orações ali por quem precisa, né? E agradece também tudo que Deus tem feito na vida do Isso é legal, do crente da nossa igreja. Ressaltar, tá vendo? Você como, assim, vou falar recém-chegado à igreja, a nossa igreja, e essa percepção, né, com relação ao culto de oração. Às vezes, assim, não é criticando, julgando, mas às vezes a gente cai nessa... talvez pelo fato da gente ter programações variadas da igreja, e todas elas a gente procura sempre corresponder a isso, né? A palavra de Deus, orientação, ensino, dedicação, de devoção a Deus. Mas a gente tem um momento de oração dos jovens toda segunda-feira. A gente tem o grupo de igreja simples de terça-feira, que acontece nos lares. A gente tem um culto de oração. A gente tem alguns eventos que acontecem de quinta-feira dos jovens, por exemplo, que se reúnem na chácara da igreja para praticar esporte. A gente tem as programações de sábado. O que acontece é que, às vezes, o culto de oração acaba passando meio que despercebido. E é algo que realmente a gente deveria valorizar mais, porque é uma oportunidade tão grandiosa da gente poder estar ali, não por conta da pessoa, do pregador, e até um culto mais enxuto, mais simples, né? Mas é um momento ali de meditação na palavra e um momento de estar junto com a igreja presencialmente. O culto também, se você está acompanhando aí pelo YouTube, o canal da igreja, esse culto é transmitido também, mas presencialmente você está junto com as pessoas. É uma oportunidade de muito, estar orando muito pelos grande. motivos, compartilhando. A gente coloca os pedidos lá, os motivos, né, gerais, mas talvez ali no momento que a gente separa, né, em pequenos grupos para orar, talvez tenha uma causa, tenha alguma questão mais privativa que você queira orar ali junto com a pessoa, você pode estar colocando, orar por aquela situação. Então, é um privilégio muito grande e vai dentro disso, da gente entender essa importância de uma vida devocional que não desconecta, né, da razão, desconecta da busca pela palavra de Deus, o entendimento da palavra de Deus, do credo, daquilo que a gente crê, da gente entender, né, da gente buscar entender aquilo que a gente crê, que embora seja algo supra-racional, não é irracional, é algo que está revelado na palavra de Deus, é algo que a gente deve buscar crescer no conhecimento de Deus. E então essa tem sido ali o posicionamento que eu vejo da denominação como um todo, mas de forma mais específica da nossa igreja presbiteriana de São José do Rio Preto. Eu tô todas as oportunidades, eu não sei se isso é um erro, mas eu tô de coração aberto, assim, todas as oportunidades que tem de eu estar junto. Parece que em um ano eu mudei a minha vida totalmente. Inclusive até o meu podcast, quem acompanha e sabe, o Cê é Louco Podcast, é entretenimento e é assuntos variados, mas de um tempo para cá ele está sendo voltado assim na evangelização. Então está acontecendo um movimento na minha casa, na minha vida, que é diferente. Assim, não me vanglorio disso, mas eu já ouvi falar assim, mas eu vou deixar de fazer tal coisa para ir, eu vou deixar assim, o que eu vejo hoje, na minha opinião, que eu não sei de nada, né, é que, por exemplo, se você não tem uma igreja bíblica na sua cidade, né, eu ouvi isso esses dias, e aí o que você faz? Você se muda e vai para uma cidade que tem uma igreja bíblica, porque a oportunidade que eu tenho hoje, de ter o que eu tenho hoje, é muito, muito, mas muito grande. Então, por exemplo, a gente se muda por tanta coisa, por conta de trabalho, por conta de esposa, por conta de muita coisa. Eu vou dar uma dica melhor que essa de se mudar. Talvez mudar seja uma opção difícil, mas entre em contato. Talvez você more em uma cidade próxima de São José do Rio Preto. Também, Você more, talvez, em uma outra cidade próxima de um local que tenha uma igreja. Uhum. Se você se sentir tocado... entre em contato, fale, abra a sua casa. Eu gostaria de receber na minha casa um grupo de oração, um trabalho. Uma vez por semana? Uma vez por semana inicialmente. E talvez, quem sabe, a partir dali,
Começa uma igreja. Uma igreja, um ponto de pregação e uma igreja. Muito boa ideia. Não precisa se mudar, então. É porque Deus nos chama, né? Onde a gente está ali, talvez seja essa... E falando mais uma vez só do grupo de oração pra gente finalizar, então é de quarta-feira às 8 horas da noite. E essa quarta-feira passada, até antes disso, você tinha me falou assim, Felipe, calma aí, você vai virar membro e nós vamos resolver isso. E eu senti na pele ali o que você passou e que todo mundo passou naquela quarta passada, que é fazer o louvor a capela. E eu me disponho, se precisar de mim, eu toco, né? Dou uma brincada ali. Eu tinha um parceiro. Mas ele já falou pra mim que se eu ajudava ele, fazer a base, né? Ali. Eu acho que a gente podia dava uns duetos, mas depois eu ia ouvir no áudio, parecia que tinha sido... Mas o pastor Robson começou já não mais me chamar, sabe? Não colocar mais a liturgia, não falar quais eram os hinos. Aí eu falei, bom, acho que ele não tá querendo minha presença lá. Então, como é que funciona aí? Depois a gente conversa isso, né? Fora do ar, pra gente ajeitar isso. Se precisar de mim aí fazendo a base. Mas voltando, eu até pensei aqui no Cê é Louco, né? Podcast que chama. Isso. Cê é Luz Crente, né? Dá pra manter a sigla Cê é Luz Crente. Aí, né? E tem sido, né? Tem aí uns episódios também que tem bastante conteúdo produtivo. Não que também não houve nos outros, mas não. A gente já acabou com os restantes convidados. Cara, mas eu ia entrar até, a gente tinha pensado, olha como é que assim, né? Eu havia pensado em falar a questão do governo da igreja, que eu acho que é um aspecto interessante. Não, a gente não vai acabar esse livro esse ano. Não vai. Eu acho que a gente tem muito assunto para falar dele ainda. Mas, de certa forma, eu creio que foi muito proveitoso. Espero que para você que está acompanhando também tenha sido algo assim que trouxe, de certa forma, informação importante, informação relevante. Porque, embora seja aqui um momento informal, a nossa ideia é trazer isso que a gente fez aqui, que a gente tem feito, né? O nome do podcast, a gente trouxe essa conotação a Calvino, porque foi um servo de Deus importante, mas a nossa devoção é a Cristo, né? E a sua obra na história e na obra da redenção das nossas vidas, daquilo que a gente tem experimentado, da ação poderosa de Deus nas nossas vidas. Fica aí o convite de forma a você se inteirar daquilo que tem acontecido na nossa igreja. E fica o convite da parte de Deus, você receber aí da graça dele, naquilo que está revelado na sua palavra, que é um convite para você ter na sua vida Jesus como Senhor e Salvador da sua história, da sua caminhada, da sua vida. E isso tão somente para a honra e glória de Deus, não de qualquer pessoa que seja, mas somente a Deus. Teve momentos aqui bem complexos assim na parte histórica, né, da teologia, de tudo da igreja, né? De tudo do cristianismo. Mas se você tem alguma dúvida, isso foi bom. Pode indicar livro também? Como é que faz? Pode indicar. Assim, eu creio que sim. Não, deixa eu só terminar. Eu tenho um livro lá que é bem legal sobre a história da igreja, muito edificante. Chama A História da Igreja, de Frank Ferreira. Da editora Fiel? Mundo Cristão, eu acho. Mundo Cristão ou Vida Nova? Acho que é Vida Nova. Sim. Fantástico para quem quiser se História aprofundar da presbiteriana? mais. Não. Da igreja. Da igreja cristã. Entendi. Começa lá desde dos apóstolos até hoje. Quem é o autor? Franklin Ferreira, um pastor batista reformado. Legal. E assim, de uma maneira mais, talvez, simples, fica aí a dica, porque talvez ficou essas brechas, né? Falta um pouco de aprofundamento. De aprofundar, né? Mas, assim, de forma muito prática e assim, bacana, muito simples, talvez, mas importante, a gente tem um material que a gente usa lá, mais uma vez ressaltando. Você é convidado até a visitar as aulas. Começa agora dia 6 de agosto, uma nova turma para a classe de novos membros. Eu receio que vai ter que aumentar a sala, viu? E quem está à distância?
à distância. No site da nossa igreja tem todas as aulas desse material online. Tem como deixar o link lá Na descrição do vídeo, na descrição do vídeo? O link do Não, curso é no mesmo... no site, na barra, lá na aba de cursos, tem lá os cursos. Mas também tem o tá no YouTube, não tá? Deus dos Pais. Tá no YouTube também. Eu vi o lá. interessante de você fazer ali no site é que você participa das aulas, tem os exercícios, você vai clicando como concluída cada aula e depois você pode solicitar um certificado para você guardar, talvez ali. É interessante. Eu receio que esse próximo curso de novos membros aí não vai caber ali, não. Tem bastante gente que me falou que... Se for da providência de Deus, a gente vai glorificá-lo. Não, que gostaria de fazer mesmo, né? Até... E a dedicação é a mesma, viu, Felipe? Se houver ali, talvez, teve grupos, turmas menores, a dedicação, disposição de ensinar ali a base da igreja cristã, da denominação presbiteriana e daquilo que é mais específico da nossa igreja, IPB Rio Preto, é feito com toda ali o cuidado, dedicação. Mas assim, é lógico que a gente fica muito feliz se houvesse um grande número de pessoas chegando para estar congregando com a gente lá. Eu até uma outra situação que eu gostaria de explanar um pouco mais, nem falei para vocês antes, mas são os cursos da igreja, né? Os cursos que fazem ali no curso dominical. Tem as classes, as né? classes dominicais, né? Qual os cursos tem assim? Só fala por cima, só para as pessoas que já são do... Então, a gente tem o curso que está sendo ministrado nesse período de julho, está sendo basicamente a igreja toda no templo, né? Tendo o mesmo curso, num livro do pastor Augusto Nicodemos, Despertamento Espiritual, acho que se me falha o nome, Despertamento Espiritual. Então, a gente estudou esse livro, começou a estudar esse livro no meio do ano passado, em julho de 2022. Aí a gente estudou no mês de dezembro de 2022 e agora... em janeiro de 2023 e agora em julho de 2023. Eu acho que não acaba agora, né? Esse é um curso de férias. No período comum, a gente tem essa classe de novos membros, para os novos membros. Tem a classe de família, também com excelente conteúdo, né, para família, para os pais ali estarem se preparando, estudando junto. A gente tem a classe dos jovens, a classe dos adolescentes, a classe... Aí tem algumas salas das crianças, né, com as faixas etárias. E tem também uma aula mais geral que acontece no templo e que é transmitida, né? Então tem a classe de família, a classe no templo, a classe de novos membros, jovens, adolescentes e a classe das crianças. Entendi. E tem esporadicamente alguns cursos, né, paralelos, por exemplo, de casais... Sim, aí tem as programações. A gente tem o Ministério de Casais, que tem alguns encontros. A gente tem a própria Sociedade Interna dos Jovens, né? Que todo sábado a gente tem alguma programação. Inclusive, hoje, você que vai estar assistindo, hoje, no caso, a gente está gravando antes, mas você que está acompanhando, sábado, então hoje, na igreja vai haver ali algumas oficinas que os jovens mesmo, né, vão estar realizando, vão estar dirigindo, e você é convidado a participar. Vai estar acontecendo lá na nossa igreja. Então, depois que são as programações. Então, se você viu até o final, você vai ter aí uma oportunidade. Você tá vendo ali na hora que é liberado, né, 10 da manhã. Então, à noite, vai acontecer essas oficinas. Muito bom. Thor, mais alguma coisa? Eu acredito que vai ficar pro próximo. Tem muita coisa a se falar, mas... Muito feliz, né? Glória a Deus pelo... Eu achei que a gente ia ter dificuldade aqui de explanar, conversar, né? De ter conteúdo suficiente, mas a gente começa a falar e... Glória viaja, né? Eu acho que mais uma vez é a providência. Foi longo, hein? É a providência de Deus, mais uma vez. Imaginava que a gente ia falar, sei lá, 40 minutos, já tinha esgotado tudo que eu tinha pensado de conversar aqui. Não, mas com esse gabarito, né, do nosso professor Robson aqui, a gente não consegue falar em 40 minutos. Você está descontando, né?
professor de podcast, ele não quer que fala mais, professor de podcast. E eu não vou nem Aí, aprofundar ontem, ele né? queria No descontar. finalzinho do nosso encontro ali, o que tá acontecendo na vida do Robson é maravilhoso. É, né? Sério mesmo, rapaz? Não, depois a gente fala isso fora. Ó, então eu quero agradecer você que acompanhou até agora. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like, que é muito importante. Todo esse conteúdo é voltado para honra e glória de Deus. Mas Eu ia, assim... vou passar para você concluir e terminar. A gente falar, assim, você ia falar antes, porque eu ia fazer aquilo que a gente tem feito, que é orar. Não, pelo sim. trabalho. Convidar os irmãos pro próximo sábado é a irmã Maria Lúcia, né? Próximo sábado, irmã Maria Lúcia. Não só ela. Não só ela, exatamente. Nossa, vamos deixar na surpresa, né? A Maria Lúcia, E mais presidente alguma? da SAF, e outras integrantes também ali que vão Eita. trazer A ali uma mesa bem bacana. Essa mesa aqui vai estar bem abarrotada de coisa. Vai, eu vou até sair dessa mesa. De guloseimas. As irmãs da SAF não tem dó, não. Ah, eu vou falar pra elas mesmo, ó, então vocês vão fazer esse episódio, né, nessa parte aí. E eu vou falar, hein? Se a gente já tomou aquele susto com o João Marcos, tomando iniciativa, apresentando, se a gente não Nossa, cuidar, vai ser legal. a gente... Aí o Toma conta do Calvinamente inteiro. vai ser Calvinamente... Sabe. SAF, Eternamente. Mas Muito bom, muito bom. fica aí a alegria também desse episódio, do convite ter sido aceito aí pelas nossas irmãs. Glória que Deus a Deus. abençoe. Pra gente concluir, a gente sempre termina com uma oração. Então eu vou puxar pra passar pra alguém. Porque se eu fico quieto, perigoso virar oração pra mim. Eu não tô preparado. Acredito que Deus tem que me fortalecer muito. Então eu quero pedir pro Robson fazer essa. Concorda? Orar. Vamos orar então. Pai de amor, nós te louvamos por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de falar Glória da a tua teu nome, palavra, falar, ó Deus, das tuas verdades. Amém. Tudo isso que a gente conversou, ó Deus, e que a importância maior da nossa vida, ó Louvado Deus, que seja é teu estar santo na nome. tua presença, de buscar ao Senhor, ó Deus, Glória seja algo à tua constante em soberania, nós Senhor. e na vida daqueles que estão participando, ó Deus, que teu Santo Espírito esteja abençoando a cada Amém, um. Senhor, por misericórdia. Muito obrigado, ó Já Deus, chega por a isso cada que a gente um. tem experimentado na nossa igreja, nesse projeto, que o Senhor continue a sustentar, abençoar e a dirigir segundo a tua vontade, de acordo com o teu Amém. querer, ó Pai. Amém. Essa é a nossa oração que nós fazemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas, no nome dele que oramos. Amém. 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 Grande abraço, Deus abençoe e até a próxima semana. Abraço.